Mateus 17, versículos 1 a 8. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular ao alto de um monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que estejamos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra que foi lida. O que te clamamos agora é que essa palavra, ó Pai, venha ferir os nossos corações. É que essa palavra venha incendiar os nossos corações. Clamamos pela ajuda do Teu Santo Espírito, para que possamos entender aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nos dá hoje corações quebrados pelo Teu Espírito para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É sempre interessante como nós podemos andar com pessoas sem conhecer realmente essas pessoas. Podemos conviver anos com pessoas sem conhecer profundamente a natureza dessa pessoa. Podemos conversar, comer e beber com várias pessoas, mas não poucas vezes não sabemos de fato com quem fazemos essas coisas. Afinal de contas, quem pode conhecer completamente alguém? Quem pode conhecer completamente o outro? Quem pode conhecer o outro, como ele vai reagir nas mais diversas situações da vida? Às vezes existem pessoas que são bastante calmas, bastante tranquilas, mas de repente, quando submetidas à pressão, elas simplesmente se transformam. E aí a gente fica surpreso e diz: puxa, jamais imaginei que uma pessoa tão tranquila, aquela pessoa que fica lá naquele canto e nem falava, fosse reagir dessa forma. E olha, eu converso com ela há anos, saio almoçar com ela, mas eu nunca imaginei uma coisa dessa. E é interessante que, da mesma forma que nós podemos não conhecer as pessoas completamente, embora a gente saiba o seu rosto, a gente reconheça a sua voz, mas ainda assim nós não conhecemos essas pessoas. Isso é ainda mais verdadeiro com relação a Jesus. Se nós não conseguimos conhecer corretamente aqueles com quem nos relacionamos fisicamente, aqueles que nós podemos tocar, podemos reconhecer a voz, podemos reconhecer o rosto, se nós não conhecemos bem essas pessoas, que são finitas, quem dirá aquele que é infinito, aquele que não tem início, não tem fim? Como podemos conhecer a Cristo? É interessante que hoje é o primeiro dia do ano, o primeiro culto do ano. E todos nós saímos das nossas casas, alguns de lugares mais próximos, outros de lugares um pouco mais distantes. Mas a grande pergunta que eu sempre me faço é: por que nós estamos aqui essa noite? Por que você está aqui essa noite?
Nós podemos ter uma série de fatores para vir à igreja, nós podemos ter uma série de razões para fazer parte de uma igreja. Nós podemos fazer parte da membresia de uma igreja simplesmente pela sensação de pertencimento. E quem poderia dizer que isso é algo ruim? É bom pertencer a algum lugar, é bom se sentir querido, se sentir bem em um lugar, sentir que você é parte de alguma coisa. Nós podemos adentrar a membresia de uma igreja simplesmente pelas amizades que desenvolvemos. E quem pode dizer que isso é uma coisa ruim? Isso é uma coisa ótima. Nós podemos adentrar a membresia de uma igreja, estar aqui domingo após domingo, ao longo de anos, simplesmente porque sabemos que aqui temos pessoas que nos ajudarão, temos pessoas que sempre poderemos contar, poderemos falar o que sentimos, e se tivermos problemas, nós seremos ajudados. Essa é a natureza da igreja. Isso nos dá segurança, então podemos adentrar a membresia e vir aqui domingo após domingo, simplesmente por conta da segurança. Não que essas coisas sejam essencialmente coisas ruins, mas o que eu quero dizer é que nada, absolutamente nada disso nos faz cristãos. Nada disso fez com que pertencêssemos ao reino de Deus. Se nós não estamos aqui pela esperança de ver o Filho do Homem glorificado, se não estamos aqui porque quando olhamos para as nuvens, o nosso coração arde de expectativa, porque esperamos que das nuvens o Cristo nos apareça glorificado. Se nós não estamos aqui porque os nossos olhos estão firmes e fixados no Filho unigênito de Deus, se não estamos aqui, porque os nossos ouvidos estão abertos, não para ouvir os ruídos desse mundo, mas se os nossos ouvidos não estão abertos para ouvir a voz do Rei Celestial, se não estamos aqui por essas razões, simplesmente não deveríamos estar aqui. Não existe razão para estarmos aqui. Se não estamos aqui por causa de Cristo, embora possamos ter todos esses outros elementos que são bons, mas se não estamos aqui primariamente por causa de Cristo e pela expectativa da volta do Cristo glorificado, tudo o que você faz aqui não tem sentido, não tem significado, é vazio. Hoje nós retomamos essa série que é intitulada Milagres de Jesus. O grande objetivo dessa série não é outro senão alimentar a nossa esperança. O grande objetivo dessa série é aquecer os nossos corações, mas aquecer os nossos corações com a expectativa de algo que não sabemos exatamente como vai ser. Isso é difícil, né? É um grande desafio. Como podemos nos alimentar de algo que nós não temos em nossas mãos, de algo que nós nunca vimos? Nós temos uma ideia, mas não sabemos como vai ser. Nós temos uma ideia e sabemos que o Filho do Homem voltará, e temos uma ideia, temos um imaginário, mas ninguém aqui pode dizer que sabe como vai ser, ninguém viu. Como nos alimentar de alguma coisa que jamais sentimos o sabor? É exatamente nesse ponto onde experimentamos aquilo que chamamos de graça de Deus. Embora não tenhamos provado, embora não saibamos corretamente como vai ser, não podemos sentir o sabor, mas pela sua graça, Deus nos permite sentir o cheiro, Deus nos permite ter vestígios, Deus nos dá sombras, elementos que apontam para aquilo que será. E esse é exatamente o objetivo dessa série. Procurar nos milagres de Jesus, não apenas aqueles fatos extraordinários, que são extraordinários, mas olhar nos milagres de Jesus, sinais da redenção, e por esses sinais da redenção, ter um vestígio daquilo que será, daquilo que irá acontecer, sentir o cheiro daquilo que um dia será.
Os milagres não são apenas elementos que vão contra as leis da natureza, mas são elementos que apontam o que acontecerá com aqueles que mantêm a sua fé firme no Cristo, no Filho de Deus. Por isso, a pergunta que devemos responder hoje é: será que os seus olhos estão no lugar certo? A pergunta que devemos responder é: por que estamos aqui? A grande pergunta, e essa talvez seja a grande pergunta das nossas vidas, é: quem é Cristo? Podemos orar, cantar, tudo em nome de Jesus, enquanto temos depositado a nossa fé em outras coisas. Nós podemos confessar com as nossas bocas que Cristo é o Senhor, mas em nossos corações servimos a outro Deus. Os nossos corações estão mortos enquanto confessamos. Por isso, essa talvez seja mesmo a pergunta mais importante das nossas vidas. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo? E é interessante porque essa é exatamente a pergunta que fornece todo o contexto, ou pelo menos o início do contexto, para a passagem de hoje. A pergunta, quem é Jesus? É a pergunta que fornece o contexto para a passagem de hoje. Voltem um pouquinho no capítulo 16, apenas observando. No capítulo 16, no versículo 13, a partir do versículo 13, nós temos a primeira parte do contexto dessa passagem, que é a confissão de Pedro. Essa passagem começa a desenhar o seu contexto na confissão de Pedro, e a pergunta que ocorre ali é: quem os homens dizem que eu sou? E eles dizem, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E Jesus interrompe e diz, mas vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, numa das raras vezes onde ele acerta, né? Isso porque não foi ele, não foi ele, depois Jesus vai deixar isso bem claro, que ele vai dizer que não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito que revelou, por isso que ele acertou. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma passagem onde nós temos aí a confissão pela primeira vez de que Cristo é o Filho de Deus, a primeira resposta clara, embora Pedro ainda não entendesse corretamente aquilo que ele acabara de falar. Pedro não tinha completo entendimento daquilo que ele acabou de anunciar, que ele era o Cristo, Filho de Deus, mas ainda assim nós temos, na história da redenção, a primeira vez, a pergunta respondida, quem é Cristo? O Filho do Deus vivo. Depois, nos versículos seguintes, que ainda estão ligados a essa passagem, então, depois que termina o texto da confissão, no versículo 21 do capítulo 16, o texto diz assim, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, após a confissão de Pedro, após a resposta de Pedro revelando quem é Jesus ali com mais clareza, nós temos Jesus agora ampliando os horizontes da resposta à pergunta, quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, mas também é aquele que é o servo sofredor. Então, desde esse tempo, desde o tempo onde Pedro confessou a Cristo como Deus, como Filho de Deus, desde esse tempo Jesus começou a anunciar aos seus discípulos que ele haveria de morrer, que não só ele morreria, como ele ressuscitaria, que ele deveria ir a Jerusalém.
E também é nessa parte onde Pedro retoma aí a sua própria consciência, né? E aí ele vai dizer, não, Senhor, não faz isso não, o Senhor não pode ir. E aí Pedro toma aquela repreensão que ele já deve estar acostumado, né? Jesus dizendo, sai de mim, Satanás, olhando para Pedro, e aí Pedro volta tudo ao normal. Ainda nessa passagem, no contexto do capítulo 17, nós temos Jesus falando mais uma vez sobre a sua morte, sobre tomar a cruz. E aí ele também fala da glória que lhe é esperada a futuro. Então imaginem, até aquele momento, ninguém havia confessado Cristo como Filho de Deus. Então o contexto é, Pedro confessa pela primeira vez, por revelação do Espírito Santo, que Cristo é o Filho unigênito de Deus. E desde esse tempo, Cristo começa a anunciar a sua morte. Cristo começa a anunciar aquilo que ele deveria de passar, aquilo que deveria de acontecer. Isso acontece não só no capítulo 16, como na passagem seguinte do capítulo 17. Então, o que eu quero dizer? A passagem de hoje, da transfiguração, está entre duas passagens, onde Jesus prediz a sua morte. A passagem da transfiguração está entre dois textos, onde Jesus anuncia aos seus discípulos que ele haveria de morrer. Guardem essa informação, ela vai ser importante um pouco mais à frente. Agora nós vamos, tendo essa informação do contexto, todo esse desenho do contexto para a passagem e do posicionamento que Mateus aqui escolhe deliberadamente, ele deliberadamente coloca a transfiguração entre dois textos que anunciam, onde Cristo anuncia a sua morte. Nós adentramos agora o nosso texto de hoje, que é do capítulo 17, dos versículos 1 a 8. Nós dividiremos esse texto em 5 partes principais. A primeira parte é o versículo 1, onde Jesus ali escolhe aqueles discípulos, 3 dos seus discípulos, e sobe a um monte. A segunda parte dos versículos 2 e 3, é onde nós temos Jesus sendo transfigurado. No versículo 4, nós temos a reação de Pedro a essa transfiguração. Então nós temos Jesus escolhendo os discípulos, versículo 1, a transfiguração propriamente dita, nos versículos 2 e 3, a reação de Pedro, no versículo 4, no versículo 5, nós temos a voz de Deus. E nos versículos 6 e 7, nós temos a reação dos discípulos. Agora não a transfiguração, mas a reação dos discípulos à voz de Deus. Então, 5 partes principais. O versículo 1, peço que vocês acompanhem mais uma vez a leitura. Diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Esse texto, ele é reproduzido também nos evangelhos chamados sinóticos, né? Apenas João omite o texto da transfiguração. Existem algumas diferenças, por exemplo, aqui ele diz 6 dias, lá em Lucas ele vai dizer aproximadamente 8 dias. Então a ideia aqui é aproximadamente uma semana, depois do texto, todo o contexto que nós vimos, depois da confissão de Pedro, depois das predições de Jesus sobre a sua morte, depois do anúncio de Jesus sobre a glorificação, cerca de uma semana depois, ele escolhe 3 discípulos, aqueles 3 que são os discípulos mais próximos de Jesus, e ele vai até o alto de um monte. Aqui em Mateus nós não temos exatamente o anúncio daquilo que Jesus foi fazer no alto de um monte,
mas nós temos tantos exemplos ao longo dos evangelhos, e Lucas, quando relata essa mesma passagem, ele nos diz aquilo que Jesus foi fazer no alto do monte com seus discípulos. Então, o que Jesus normalmente faz no alto do monte com os discípulos? Ele ora. E os discípulos normalmente fazem o quê? Dormem. Dormem. Se vocês forem ver essa mesma passagem no livro de Lucas, ele vai dizer exatamente isso, que Jesus subiu com os discípulos para orar, e os discípulos dormiram. E o contexto de Lucas é, quando eles acordaram, eles viram Jesus transfigurado. Mas Mateus omite essas informações. Mateus é um pouco mais direto. Ele diz que Jesus tomou os discípulos e foi para o alto do monte, e todas as vezes que Jesus toma seus discípulos e vai passar a noite em oração, todas as vezes, e os discípulos vão passar a noite dormindo, mas Jesus vai passar a noite em oração, todas as vezes, algo importante está para acontecer. Todas as vezes que Jesus toma seus discípulos e sobe um monte e passa a noite em oração, existe uma mudança de direção no ministério de Jesus. Existe algo que agora será mudado com relação ao ministério de Jesus. E é exatamente isso que ele faz no começo dessa passagem. Ele toma os discípulos, e eu acho que aqui Lucas tem razão, eu imagino a cena de Jesus orando, os discípulos dormindo, para variar, mas Mateus não nos dá essa informação, e sobe a um alto do monte. O fato que se segue é um dos fatos talvez mais misteriosos relatados nas Escrituras. É um dos fatos talvez que, pelo hábito de ouvir sobre isso, pelo hábito de ler esse texto, talvez a gente não estranhe tanto, mas se a gente observar o contexto, se a gente se colocar no lugar dos discípulos, parece uma passagem bastante misteriosa, bastante cercada de informações que não são tão comuns e que não ocorrem com tanta facilidade. Porque a passagem que se segue, nos versículos 2 e 3, diz: e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis, para não ficar menos estranho, então, Jesus já foi transfigurado, as roupas dele estão resplandecendo como a luz, e aí vem o versículo 3, para completar o texto, diz: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Mas Moisés e Elias não apenas apareceram, eles apareceram conversando com Jesus. Puxa! Quando a gente olha para esse texto, é muito fácil a gente se perder na estranheza do texto, na estranheza e na experiência extraordinária dos discípulos, e perder de vista a mensagem que está aqui. É muito fácil a gente se preocupar com dizer, mas como assim? Moisés e Elias apareceram, era corporeamente? Provavelmente, porque eles reconheceram Moisés e Elias, mas nós não temos essa informação. Como que foi isso? Como que isso aconteceu? O que quer dizer Jesus ser transfigurado? É muito fácil a gente se perder em debates e esquecer e perder de vista a mensagem que está sendo colocada aqui, o que está sendo dito, porque esse texto está aqui exatamente entre duas passagens onde Jesus fala sobre a necessidade da sua morte. A grande razão da passagem da transfiguração está aqui entre duas passagens onde Jesus anuncia a sua morte. São duas mensagens. Primeiro, duas mensagens. A primeira mensagem, para deixar claro que ele é sim o rei, ele é o rei, ele será glorificado, ele reinará em glória, mas ao mesmo tempo, ele também é o servo sofredor. Existia
um entendimento comum naquela comunidade, que um era o servo sofredor e outro era o rei. Mas esse texto, colocado exatamente em duas passagens, onde o Messias fala da necessidade da sua morte, mostra que sim, ele reinará em glória, ele reina em glória, mas sim, ele também é o servo sofredor, ele é o rei, mas o seu reino nasce do sangue derramado. E a segunda mensagem, que nós podemos perder de vista, nos perdendo nas discussões que cercam esse texto, e na estranheza do texto, é a mensagem trazida pela transfiguração de Jesus, também pela presença de Moisés e de Elias, de que a morte não tem a palavra final. A mensagem da transfiguração é de que a morte não tem a palavra final. Cristo prediz a sua morte, mas de repente os discípulos têm uma visão, o vislumbre da glória do Rei. A morte não tem a palavra final. Esse texto, a transfiguração, nos diz que existe algo muito maior. Existe algo muito maior do que a morte. Existe algo muito maior do que o sofrimento. Não que o sofrimento e a morte não sejam dolorosos. Não que nós não padecemos todos os dias quando perdemos uma pessoa querida, ou quando sofremos por qualquer razão. Mas diante da glória de Cristo, a morte perde a sua importância, porque ela não tem a palavra final. Existe algo muito maior. Existe um Rei eterno. Existe um reino eterno. Existe um Rei que venceu a morte. Existe um Rei que quebrou os grilhões da morte. E existe um Rei que não fez isso apenas por ele, mas a mensagem da transfiguração. E isso é simbolizado pela presença de Moisés, que passou pela morte, ou como pela presença de Elias, que foi levado ao céu sem experimentar a morte, mas os dois aparecem ali, corporeamente, diante dos discípulos, conversando com Jesus. A morte não tem a palavra final. A mensagem da transfiguração é de que Cristo venceu a morte. E todos aqueles que olham para o Cristo glorificado experimentam das bênçãos do Senhor, experimentam do sangue do Cordeiro e podem passar pelos sofrimentos, podem passar pela morte, tendo a certeza de que ela não tem a palavra final. Ela nunca terá a palavra final para aqueles que mantêm os seus olhos no Cordeiro de Deus. Essa é a grande mensagem da transfiguração, de que Cristo venceu a morte por nós, de que Cristo, pelo seu sangue, nos concede vida. Mas o fato que não dá para esconder é que nós temos sim uma passagem que ela é bastante incomum. Isso faz com que Pedro, no versículo 4, reaja como Pedro sempre reagia. Pedro, várias vezes, ele fala nos momentos que não deviam falar e as coisas que não devia falar. Vocês conhecem alguém assim? Sempre tem alguém assim, né? Que fala, sabe aquela pessoa que, puxa, quando está um silêncio constrangedor, ela sente uma necessidade absurda de falar qualquer coisa, aleatória. Não precisa nem fazer sentido. Ela pode simplesmente falar. Então, você está ali naquele silêncio e a pessoa de repente fala uma coisa que não tem relação com nada. Uma coisa assim, absurda. E a pessoa mesmo, às vezes, se sente constrangida, mas aí, como ela já está no meio, ela continua. Eu já fiz isso várias vezes. Falar quando não devia falar, ou falar alguma coisa, puxa, eu acho que aqui caberia uma palavra, né? E aí você fala, mas você não deveria falar. Então, Pedro é aquele que, normalmente,
ele não consegue ver um silêncio. Ele não consegue ver um espaço. Ele acha que aquele espaço precisa ser preenchido de alguma forma, e isso de forma urgente. É urgente. Então, quando ele está diante daquela situação, e ele vê Jesus transfigurado, e de repente ele vê Moisés, ele vê Elias, ele não se contenta em falar bobagem por ele mesmo. Ele vai e agora fala bobagem representando os outros. Sabe aquele amigo que te mete numa enrascada e fala, olha, nós aqui. Então é isso que Pedro vai fazer aqui no versículo 4. Ele vai dizer, então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. E aí ele se refere aos outros 2 discípulos que estavam junto com ele. Bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E às vezes a gente pode se perguntar, qual é o grande absurdo que Pedro falou aqui? Quando nós falamos da presença de Moisés e de Elias na transfiguração, a interpretação mais comum é que eles estão representando ali, né, a lei que foi dada a Moisés e os profetas representados por Elias. Então nós temos ali a lei e os profetas representados diante de Jesus. Mas Moisés e Elias não estão ali com Jesus como iguais. Eles não estão ali como aqueles que representam 3 estágios no mesmo patamar. Nós temos então a lei, os profetas, e aí agora nós temos Jesus, exatamente na mesma estatura da lei e dos profetas. Nós temos Jesus na mesma estatura de Moisés e de Elias. Aqueles homens não estavam ali como iguais. A lei e os profetas não estavam diante do Verbo encarnado como iguais. É importante a gente lembrar que quando Moisés desceu do Sinai, o seu rosto resplandecia, o seu rosto brilhava, e ele teve que cobrir o seu rosto na presença do povo. Mas existe uma diferença. O rosto de Moisés brilhava porque resplandecia parte da glória de Deus, mas Cristo é a glória de Deus, Ele é a própria glória de Deus. Elias era um profeta que anunciava o final dos tempos, anunciava a consumação dos tempos, mas Cristo não é um profeta como Elias. Ele não anuncia o fim dos tempos, Ele é o fim dos tempos, Ele é a consumação de todas as coisas, Ele é aquele para o qual todas as coisas convergiam. Então é sempre importante a gente lembrar que a história da humanidade não é um gráfico crescente, né? Imaginem um gráfico da história da humanidade, ele é crescente até o seu ápice, que é Jesus. E a partir de agora, então Jesus é o ápice de toda a história. Não existe ponto mais alto na história humana do que a encarnação do Verbo de Deus, aquele que é a própria glória de Deus, aquele que é o fim dos tempos, aquele que é a consumação de todas as coisas. Portanto, eles não estavam ali como iguais. Eles eram como sombras daquilo que haveria de acontecer. Eles eram como sinais, como cheiro de uma comida que chega antes de a comida. Eles eram como sinais de que o Messias estava vindo, de que o Verbo encarnado estava vindo. Mas quando Pedro olha para aqueles 3, e ele diz, olha,
eu vou construir uma tenda para você, uma para Elias, uma para Moisés, do lado da outra, do mesmo tamanho, 2 por 2, tudo certo, e aí todos ficam aí em condições iguais. A ideia que Pedro transmite ali, embora Lucas vá nos dizer que Pedro falou sem pensar, olha que surpresa, né? Pedro fala sem pensar, sem saber o que estava falando, mas a ideia transmitida ali é de que os 3 estavam no mesmo patamar. Isso é algo muito grave. O que Pedro demonstra ali, embora pouco antes ele tivesse confessado de que Cristo é o Filho unigênito de Deus, agora ele demonstra que ele não faz ideia de quem é Cristo. Ele não faz ideia de quem é Jesus. Ele não faz ideia da importância de Cristo na história. Mas quando alguém fala assim uma bobagem muito grande, a melhor coisa que nós podemos fazer para ajudar a pessoa é mandar ele calar a boca. Não fala mais. Fica quieto. E era isso que alguém precisava fazer com Pedro. Alguém precisava dizer para Pedro, bicho, fica quieto aí. Não fala isso não. Olha, presta atenção no que você está falando. Só que para a infelicidade de Pedro, quem interrompe a sua fala é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Observe como o versículo 5 deixa isso bem claro. Mateus diz, falava ele ainda. Enquanto ele ainda falava, Pedro provavelmente ainda falaria mais alguma coisa. Ele não estava satisfeito. Então falava ele ainda. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Pedro, fica quieto. Não foi isso que a voz disse, não. E eis que vinha uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Sabe tinha aquela história, né, aquele meme que aparecia, escreve aí, Pedro fica quieto. Aí, não dá para escrever isso aqui. Então escreve aí, esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. Em outras palavras, é o que Deus está dizendo, escutem a ele, diante do verbo, diante do Rei da Glória, o que nós podemos dizer, diante do vislumbre da glória de Cristo, o que as nossas bocas podem dizer, o que as nossas mãos podem construir para o Cristo glorificado, o que as nossas mãos podem construir para o Messias, o Criador de todas as coisas, o que nós podemos dizer que Ele não saiba, o que nós podemos fazer que Ele não ordene e venha a existir. A voz que vem da nuvem a voz de Deus, ela repete algo muito similar àquilo que é dito no batismo de Jesus, né? Quando Jesus é batizado, então uma voz vem e diz, esse é meu filho amado, em quem me alegro. Mas existem algumas distinções na declaração. A primeira e mais óbvia é que a declaração aqui de Mateus 17, ele acrescenta uma informação. Então, falava ele ainda com a nuvem luminosa, então, esse é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Essa é a primeira distinção, existe um acréscimo. E a segunda distinção é que enquanto
no batismo, a voz de Deus se dirige a Cristo. Aqui, a voz de Deus não se dirige a Cristo, mas se dirige aos discípulos, aqueles que estavam testemunhando. Deus não está falando para Cristo, mas Ele está falando sobre Cristo para os discípulos. Esse é meu filho, escutem o que Ele diz. O que a voz de Deus está dizendo é que diante do verbo de Deus, diante da palavra de Deus anunciada, diante da glória de Deus, diante da glória de Cristo, a lei e os profetas não passam de nuvens. A lei e os profetas não passam de sombras. Diante da palavra de Cristo, diante do anúncio do Evangelho de Cristo, todas as coisas devem se calar. Diante do anúncio da glória de Cristo, a lei e os profetas devem apenas testemunhar desse Cristo. Não existe nada que possa ser dito, não existe nada que possa ser falado. Essa é a mensagem que é maior que o mundo. Essa é a mensagem que é maior que o universo. Essa é a mensagem que é maior do que essa igreja. Essa é a mensagem que é maior do que você, mas muito maior. E é interessante que nos versículos seguintes, os versículos 6 e 7, dá para a gente ter uma ideia de como foi essa voz de Deus. Porque imaginem que os discípulos estavam lá e eles viram Jesus transfigurado, viram Moisés e Elias. Se fosse eu, já estaria assustadíssimo. Eu já estaria em pânico, certo? Já estaria desesperado. Mas eles trataram como normal. Pedro foi lá e tomou a palavra e disse: olha, né, que bom que a gente está aqui, a gente pode construir uma tenda para cada um. Mas depois da voz de Deus, tudo isso está ok. Mas depois da voz de Deus, a reação dos discípulos, no versículo 6, diz: ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Ao ouvir a voz de Deus, os discípulos caíram de bruços, caíram com seus rostos no chão, de medo, amedrontados, desesperados, tomados por grande medo, amedrontados pelo vislumbre da glória do Rei. Quantas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós temos apenas contemplado a Cristo e nos maravilhado pela expectativa da sua glória? Quantas vezes nós temos apenas contemplado o Messias e aquecido os nossos corações com a imagem do Cristo glorificado, sem palavras, imagens do Cristo que aparecerá glorificado diante de nós? Quantas vezes temos nos maravilhado com a beleza do Evangelho, com a grandeza do Evangelho, com o Verbo que encarnou, com o Verbo, Filho de Deus, que derramou seu sangue, com o Verbo que ressuscitou, com o Verbo que nos deixa vestígios, para que possamos nos manter firmes. Quantas vezes temos simplesmente contemplado e nos maravilhado com a graça de Deus, com a beleza de Cristo, com a beleza do Evangelho, com a beleza da cruz. Os discípulos estavam desesperados, amedrontados, porque simplesmente tiveram um vislumbre daquilo que aconteceria com Cristo.
Mas Jesus é aquele que nos acalma diante dos nossos medos. Jesus é aquele que nos acalma diante das nossas dúvidas. Jesus é aquele que nos conduz pelas mãos diante dos nossos questionamentos, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, dos medos que tantas vezes tomam o nosso coração. Medos como, às vezes, a própria incerteza da nossa regeneração. Medos como, por exemplo, quando passamos por uma frieza espiritual tão grande que simplesmente não conseguimos ler a palavra, que simplesmente orar fica mais difícil, fica tão difícil, são tantas coisas, tantas responsabilidades, tantos compromissos, não resta tempo para orar. Eu quero, mas não consigo. De repente, os nossos corações são tomados de medo, porque olhamos para a nossa natureza pecadora, a nossa natureza caída, e olhamos para o Cristo glorificado. E quem aqui não se amedrontaria diante do Cristo glorificado? E quem aqui não se amedrontaria com os nossos pecados diante do nosso grande Rei? Mas Jesus é aquele que, diante das nossas incertezas, e isso está escrito no versículo 7, Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se e não tenham medo. Jesus se aproxima daqueles discípulos que acabaram de ter, não de ver o Cristo glorificado, mas de ter um vislumbre, uma imagem, apenas uma parte, um pedaço daquele que será um dia, daquilo que é, mas nós ainda não vemos, não experimentamos. Eles vislumbraram. Jesus os levanta e diz: levantem-se, não tenham medo. O versículo 8, que encerra a nossa passagem e nos dá aí a nossa conclusão dessa passagem sobre a transfiguração. Ela traz palavras, esse versículo traz palavras que são repletas de significado. Então, depois que Jesus levantou e diz aos discípulos: não tenham medo, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, quando aqueles discípulos, depois do desespero, recebem ali o consolo de Jesus, e eles levantam seus olhos, eles não veem mais ninguém, eles veem apenas Jesus, apenas Cristo. Então eu volto a lhes perguntar nessa noite: onde os seus olhos estão fixados? Quem é Cristo? Vocês podem ouvir a voz de Deus testificando que Jesus é o Cristo através da sua palavra? Será que nós podemos ouvir a voz de Deus nessa noite? Talvez esse seja o maior milagre. Talvez seja muito fácil olhar para a transfiguração, olhar para a aparição de Moisés e Elias e dizer: esse é o milagre. E seja muito fácil ignorar o maior milagre de todos, de que mortos ouçam a voz do Rei. O maior milagre dessas passagens talvez seja simbolizado pelo poder do Evangelho. Os cegos podem ver, aqueles que eram cegos agora podem ver o Messias, podem inclusive vislumbrar a glória futura do Messias. Aqueles que são surdos são curados,
e agora podem ouvir a voz de Deus, testemunhando a respeito de Cristo. Os mortos são chamados à vida através do sangue do Cordeiro que foi derramado. É muito fácil olhar para a transfiguração e dizer, esse é um milagre. E ignorar o maior milagre é que nós, outrora mortos, recebemos vida e agora podemos olhar para Cristo, podemos ouvir a voz de Deus, podemos celebrar a nossa redenção pelo sangue do Cordeiro. Diante da revelação da glória de Deus, todas as coisas são colocadas em seu devido lugar. Diante da revelação da glória de Jesus, todas as coisas têm a sua verdadeira importância revelada. A lei e os profetas têm a prerrogativa de dar suporte à revelação de Cristo. Elas têm a prerrogativa de apontar para o Messias, mas elas não são mais do que sombras. O mundo que vivemos não passa de uma sombra daquilo que haverá de vir, uma sombra distorcida daquilo que experimentaremos. Os sofrimentos que experimentamos não passam de sombra. As nossas alegrias e realizações nesse mundo não passam de sombra da alegria que experimentaremos diante do Cristo glorificado. Tudo isso tem a sua importância, mas são apenas sombras que apontam para o Rei dos Reis, para aquele que pelo seu sacrifício venceu a morte de uma vez por todas. A morte não tem mais poder, os sofrimentos não têm mais poder, porque o nosso Redentor vive, e Ele virá. E aqueles que depositaram a sua esperança, embora não ainda tenham provado a glória, não tenham ainda provado o final de tudo, mas aqueles que apenas pelo cheiro, pelos vestígios, podem simplesmente dizer e viver na expectativa. Aqueles que podem olhar para as sombras e viver na expectativa da entrada triunfal do Messias, se alegrarão na volta do Redentor. Vocês podem ouvir a voz de Deus nessa noite. Vocês podem ver a palavra de Deus nessa noite, nessa mesa. Meus irmãos, essa mesa grita aos 4 cantos do mundo que o nosso Redentor vive. Essa mesa grita aos 4 cantos do mundo que a morte foi vencida. Essa mesa grita aos 4 cantos do mundo que Jesus é o Rei. Ela grita aos 4 cantos do mundo que estamos aqui porque os nossos corações se enchem de esperança todas as vezes que, contemplando as nuvens, esperamos a entrada triunfal do Cristo glorificado. Na expectativa do dia em que os nossos olhos finalmente contemplarão o Rei dos Reis em toda a sua glória. E nesse dia, nada mais importará, nada mais atrairá os nossos olhos, porque estamos diante da fonte de toda a beleza, o Cristo glorificado. Que nós possamos, com um vislumbre da glória de Cristo, saber onde os nossos olhos estão firmados. Que nós possamos saber, diante do vislumbre da glória de Cristo, que não devemos estar aqui por outro motivo, senão pela expectativa da volta do Messias, da volta de Cristo em toda a sua glória. E enquanto não contemplamos a vinda triunfal de Cristo, nós contemplamos a sua mesa que grita aos 4 cantos do mundo: a morte não tem a palavra final. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e todos aqueles que depositam a sua fé no Cordeiro de Deus
ressuscitarão juntamente junto com Ele, e reinarão com o Senhor, e os seus olhos contemplarão o Rei.